Imagine uma briga de família que dura quase 2000 anos. Uma briga que não envolve apenas parentes distantes, mas que dividiu o mundo em dois. Uma disputa que já derrubou reis, redesenhou mapas e foi a causa de algumas das guerras mais brutais da história. Apesar de terras e ouro sempre estarem na mesa, o verdadeiro prêmio da batalha era outro: a alma humana. Desde que o cristianismo se dividiu entre Ocidente e Oriente, Roma e Constantinopla, católicos e ortodoxos, cada um de nós vive, quer perceba ou não, sob a influência de um desses dois lados. E o mais impressionante, cada lado tem certeza absoluta de que é o único herdeiro da verdade. Para eles, o outro é apenas uma imitação, um erro, um desvio perigoso no caminho da salvação. Mas quem pode ser o juiz em uma disputa tão antiga e passional? Um historiador? Ele é prisioneiro dos documentos que encontra e da cultura em que foi criado. Um teólogo? Ele está amarrado às regras e dogmas da sua própria fé. Um fiel? Ele enxerga tudo através da emoção e da sua experiência pessoal. Um veredito justo sempre pareceu impossível. Até agora, decidimos fazer algo que para muitos vai parecer um desrespeito, mas que para outros é o único caminho lógico na nossa era. Nós tiramos o ser humano da equação. Removemos as emoções, o medo do castigo, a devoção cega, o orgulho nacional. Deixamos apenas os dados, frios e puros. Alimentamos um sistema de análise, o axioma, com uma montanha de informações que descrevem 2 milênios da história cristã. O objetivo não era algo impossível como encontrar Deus. Era algo mais frio e calculável: analisar a coerência. É descobrir qual das duas grandes igrejas conseguiu manter o projeto original de seu fundador com menos erros e distorções. Assim nasceu o protocolo que chamamos de Código Original. Antes de qualquer análise, precisávamos definir o que medir. Para uma máquina, palavras como bondade ou justiça não significam nada. São conceitos vazios. Para fazer o algoritmo funcionar, tivemos que transformar a ética em números. Começamos estabelecendo um padrão de referência, o nosso ponto zero, a base com a qual todas as camadas históricas seriam comparadas. Usamos os textos do Novo Testamento. O axioma processou mais de 5.000 manuscritos antigos em grego para limpar o texto de tudo o que foi adicionado depois, de erros de copistas, criando o que chamamos de núcleo ético fundamental. Esse núcleo contém as diretrizes diretas do fundador do cristianismo. Frases como "bem-aventurados os pobres de espírito" ou "amai os vossos inimigos" foram convertidas em vetores de comportamento. A máquina identificou 144 parâmetros que definiriam a comunidade cristã ideal. Entre eles, um índice de renúncia à violência, um coeficiente de distribuição de bens, o grau de hierarquia de poder, que no código original é quase plano, e um nível de flexibilidade nas regras. E logo no começo, a máquina encontrou a primeira grande anomalia. A análise dos textos do primeiro século viu que a estrutura original era uma rede descentralizada, com laços horizontais. As igrejas de hoje, tanto a católica quanto a ortodoxa, são pirâmides de poder, rígidas e verticais. Este foi o primeiro desvio flagrante do padrão. Ficou claro que ambos mudaram. A verdadeira pergunta era: qual dessas mudanças foi mais profunda e se afastou mais do início? A máquina define uma distorção de uma forma muito específica, como um sinal de rádio limpo enviado há 2000 anos. A cada século, a cada concílio, a cada tradução, um ruído foi sendo adicionado. Esse ruído são as ambições humanas, os jogos de poder, as conveniências políticas, os traços culturais de cada povo. A máquina simplesmente mede a proporção entre o sinal original e o ruído acumulado. Para fazer essa análise, dividimos os dados em 2 blocos gigantescos. O bloco Ocidente inclui todo o legado de Roma, dos primeiros papas às decisões mais recentes. Textos de Tomás de Aquino, as ordens que criaram a Inquisição, os relatórios financeiros do Banco do Vaticano, as estatísticas das missões de caridade e os dados dos escândalos de abuso. O bloco Oriente contém a história de Constantinopla e de Moscou, as leis bizantinas, os escritos dos místicos do deserto,
a relação de proximidade com reis e imperadores e os sermões políticos dos dias de hoje. Com tudo organizado, fizemos a pergunta fundamental: qual dos dois sistemas se manteve mais fiel àquele núcleo ético do início? A resposta que começa a surgir é mais complicada do que um simples este ou aquele. O sistema indica uma anomalia fundamental, uma diferença no próprio método de operar. O Ocidente, segundo a análise primária, seguiu um caminho de constante atualização. A Igreja Romana, ao longo da história, continuamente introduziu novas regras e doutrinas. O desenvolvimento do dogma da infalibilidade papal, o conceito do purgatório, a doutrina social, tudo isso é interpretado como uma tentativa de adaptar o projeto original às realidades de um mundo em constante mudança. Para sobreviver, essa estratégia foi inteligente. Aumenta a capacidade de adaptação. Mas, do ponto de vista da preservação do original, cada atualização representa um acúmulo de desvios. O coeficiente de novidade no catolicismo ultrapassa 45% em comparação com os textos do primeiro século. A ortodoxia, por outro lado, escolheu uma estratégia de conservação total. Aqui a tentativa foi a de congelar o sistema no estado em que se encontrava, após os primeiros 7 grandes concílios. Isso cria uma forte ilusão de imutabilidade. No entanto, a análise revela algo paradoxal. A recusa em atualizar levou ao acúmulo de erros de compatibilidade. O mundo mudava, mas a estrutura da Igreja tentava ignorar essas mudanças, o que resultava em rupturas internas e isolamento. Ao tentar preservar a letra, a tradição oriental muitas vezes perdia o espírito, substituindo a ação ética por um ritual complexo, porém estático. Mas para entender a raiz dessa divisão, precisamos ir ao momento exato em que a rachadura se tornou um abismo. Sábado, 16 de julho de 1054, Constantinopla, a Basílica de Santa Sofia. O ar estava pesado com o cheiro de incenso, enquanto os clérigos se preparavam para a liturgia. Naquele momento, 3 homens vestidos com trajes latinos entraram no templo. Eles não se ajoelharam, não fizeram o sinal da cruz. Caminharam diretamente para o altar, o coração sagrado do cristianismo oriental, e depositaram ali um pergaminho. Depois, viraram as costas, sacudiram a poeira dos sapatos e saíram, declarando apenas uma frase: Deus vê e julga. Aquele pergaminho era uma bula de excomunhão. Aquele momento marcou o fim da Igreja unida e o começo da história de 2 inimigos irreconciliáveis. Os livros de história chamam isso de o Grande Cisma e falam sobre disputas teológicas, sobre pão com ou sem fermento. Mas o axioma não lê livros de história. Ele analisa dados brutos, correspondências, registros econômicos e mapas políticos da época. Para responder à pergunta, quem realmente começou a briga, a máquina traçou o perfil dos 2 homens no centro da tempestade. De um lado, o cardeal Humberto, enviado do Papa. Do outro, Miguel Cerulário, o patriarca de Constantinopla. O que a análise encontrou em suas palavras e cartas foi devastador. O índice de humildade, uma virtude cristã fundamental, em ambos é praticamente 0. Já o coeficiente de sede de poder explode no gráfico. A conversa entre eles se parecia menos com um diálogo de pastores e mais com o choque de 2 corporações totalitárias lutando por mercado. A disputa sobre o pão, por exemplo, parece trivial. Roma usava pão sem fermento, Constantinopla com fermento. Para o Oriente, o fermento simbolizava a alma, a vida. Para o Ocidente, o pão ázimo era um símbolo de pureza. Um detalhe, certo? Errado. Era um marcador de identidade, um uniforme. O debate sobre o pão foi apenas a desculpa perfeita para expressar um ódio que já existia. Mas a verdadeira causa do rompimento, a que a máquina desenterrou dos arquivos, estava em um documento. Por séculos ele foi considerado a base do poder papal, a chamada Doação de Constantino. Nele, o imperador Constantino teria dado ao Papa, no século IV, poder sobre todo o mundo ocidental. A análise linguística do texto é conclusiva. É uma fraude, uma falsificação grosseira, cheia de palavras e expressões que só surgiriam no latim 400 anos depois.
As reivindicações de poder absoluto de Roma baseavam-se em uma mentira. Humberto agia com base em um direito inventado. Mas isso não faz de Constantinopla uma vítima inocente. Longe disso. A análise das ações do patriarca Miguel mostra um altíssimo nível de provocação. Um ano antes do rompimento, ele ordenou o fechamento de todas as igrejas latinas em sua cidade. Os padres foram expulsos e o pão sem fermento, o objeto da discórdia, foi jogado na lama e pisoteado. Miguel não agia como um guardião da fé, mas como um monarca que queria eliminar um concorrente. Ele não buscava a verdade, buscava a soberania absoluta. E a gota d'água foi a acusação final de Humberto, que culpou os gregos por removerem a palavra filioque do credo. A máquina verificou o texto original do credo, do ano de 381. A palavra não estava lá. Os gregos não removeram nada. Foi Roma que a adicionou séculos depois por conta própria. A acusação de Humberto não era apenas falsa, era absurda. A probabilidade de que ele estivesse mentindo conscientemente, segundo os cálculos, é de 93%. O confronto foi inevitável. Roma era culpada de fraude e agressão. Constantinopla, de provocação e nacionalismo. Em 1054, ambos cometeram um ato de autodestruição espiritual. O poder é a droga mais potente que a humanidade já conheceu, mais forte que o ópio, que o ouro, que o amor. A história da civilização é a história da luta pelo direito de dar ordens e decidir quem vive e quem morre. Quando aquele pequeno grupo surgiu na Judéia, há 2 milênios, eles propuseram uma ideia revolucionária de poder, uma inversão completa da pirâmide. O líder é aquele que lava os pés dos outros. Mas o tempo passou, o grupo marginal virou religião de Estado e a tentação do poder se tornou o teste supremo. Como administrar milhões de almas? Como manter a unidade? As respostas dadas por Roma e Constantinopla não poderiam ter sido mais diferentes. O Ocidente construiu a mais perfeita e duradoura estrutura de poder vertical da história. Uma monarquia absolutista de tipo teocrático. No centro de tudo, uma única figura, o Papa. Um documento do século XI, o Dictatus Papae, resume a ideia. Só o pontífice romano é universal. Só ele pode depor bispos. Só ele pode depor imperadores. Ninguém pode anular suas decisões, mas ele pode anular as de qualquer um. Do ponto de vista da gestão, é genial. Uma ordem do Vaticano chega instantaneamente à diocese mais remota do Chile ou das Filipinas. A eficiência administrativa é altíssima, mas essa centralização cria uma vulnerabilidade fatal, o ponto único de falha. Se todo o poder e toda a verdade estão concentrados em um único homem, o custo de seu erro pessoal se torna catastrófico para o sistema inteiro. E os erros foram colossais. Alexandre VI, o Papa da família Borgia, transformou o Vaticano num balcão de negócios e num antro de imoralidade. Como o representante de Deus na Terra, pode ser um homem com um índice de corrupção maior que o de um criminoso comum. O poder absoluto também gera o segredo absoluto. Os escândalos de abuso que abalaram o mundo católico no século XXI só foram possíveis por causa dessa estrutura. O sistema protegeu a si mesmo, não as vítimas. Bispos encobriram padres, cardeais encobriram bispos, tudo para não manchar a reputação da instituição. O Oriente, por sua vez, parece muito mais próximo do ideal original. Não há um chefe supremo. A ortodoxia é uma família de 15 igrejas independentes. O patriarca de Constantinopla é apenas o primeiro entre iguais, sem poder para dar ordens a Moscou ou Belgrado. As decisões são tomadas em conjunto, um sistema chamado conciliaridade. Parece mais democrático, mas aqui se esconde outra falha perigosa. Sem um centro de poder forte para resistir aos governantes seculares, a Igreja Ortodoxa historicamente sempre caiu na dependência do Estado. A sinfonia entre imperador e patriarca em Bizâncio quase sempre terminava com o imperador regendo a orquestra. Imperadores nomeavam e demitiam patriarcas como se fossem ministros. O exemplo mais brutal foi na Rússia. Em 1721, o czar Pedro, o Grande, simplesmente aboliu o patriarcado. Ele decapitou a igreja e a substituiu por um ministério de assuntos religiosos, chefiado por um funcionário do governo,
muitas vezes um militar. Por 200 anos, a Igreja Russa foi administrada como um regimento do exército. Mas o poder é apenas a ferramenta. O verdadeiro horror começa quando essa ferramenta é usada para matar em nome de Deus. Há um mandamento que não precisa de interpretação, a linha vermelha fundamental que diz não matarás. É a linha vermelha. Quando uma religião pega numa espada, ela deixa de ser uma ponte para o sagrado e se torna apenas mais uma gangue. O Ocidente foi o primeiro a transformar a guerra num ato sagrado. Em 1095, o Papa Urbano II lançou a Primeira Cruzada. A lógica do código original foi invertida. Matar na guerra, que era um pecado, passou a ser um caminho para o perdão. Mate um infiel e ganhe um bilhete para o paraíso. Foi uma campanha de marketing genial e monstruosa. Durante o massacre de hereges no sul da França, um comandante católico teria dito a famosa frase: "Matem todos, Deus reconhecerá os seus." Mas a invenção mais terrível do Ocidente superou a própria Guerra Santa, ao criar um tribunal santo que ficou conhecido como a Inquisição, a primeira máquina burocrática de terror da história. Havia manuais, protocolos de interrogatório, carrascos funcionários e notários, registrando cada grito da vítima sob tortura. Muitos acreditam que o Oriente nunca teve nada parecido, mas isso não é verdade. O terror ortodoxo foi diferente, mas não menos sangrento. A violência ortodoxa tinha um método diferente. Ela era delegada ao Estado. A Igreja apontava o inimigo e o czar esmagava. O exemplo mais claro é o cisma russo do século XVII. Por uma disputa sobre como fazer o sinal da cruz, com 2 dedos ou 3, a Igreja Oficial, com o apoio do Estado, lançou uma guerra contra seu próprio povo, os velhos crentes. Um mosteiro que se recusou a aceitar as novas regras foi cercado por 8 anos. Quando as tropas do czar invadiram dos 500 monges, apenas 14 foram deixados vivos. Os outros foram executados com crueldade. Isso gerou um fenômeno único e terrível no mundo ortodoxo, conhecido como os incêndios voluntários, os altos sacrifícios em massa pelo fogo. Vendo os esquadrões da morte se aproximando, comunidades inteiras se trancavam em celeiros de madeira e ateavam fogo a si mesmas, homens, mulheres e crianças. Mais de 20.000 pessoas morreram nessas chamas. A culpa? Da intolerância da Igreja Oficial, que empurrou seu povo para uma armadilha de fogo. Roma construiu um império do espírito. Moscou, uma fortaleza da tradição. Mas o alicerce de ambas as estruturas está manchado de sangue. Por trás de toda a violência, de todo o poder e de todo o sangue, sempre existe uma ideia. As pessoas não matam por matar. Elas matam por uma verdade na qual acreditam. E a verdade que dividiu o cristianismo de forma definitiva se esconde em uma única palavra, um termo que a maioria das pessoas hoje nunca ouviu: filioque. Pode parecer loucura que uma palavra em latim tenha tido mais impacto na história do que exércitos inteiros, mas foi exatamente o que aconteceu. Foi uma bomba intelectual que não destruiu cidades, mas partiu ao meio a própria maneira de pensar de 2 civilizações. A chave para entender tudo isso está no código original. No ano de 381, um grande concílio estabeleceu a fórmula da fé cristã. Nela, se dizia que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto final. Deus Pai era a única fonte, a nascente misteriosa de tudo. Mas 200 anos depois, na Espanha, bispos locais, para resolver um problema com hereges que rebaixavam a figura de Cristo, decidiram fazer uma pequena alteração. Eles adicionaram uma única palavra em latim, filioque, que se traduz como "e do Filho". A fórmula agora dizia que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Parecia um ajuste técnico, uma simples correção para reforçar a divindade de Cristo. No Oriente, no entanto, essa mudança foi vista como uma catástrofe. A razão é profunda. Para o pensamento oriental, a divindade era como uma fonte única, o Pai, de onde brotavam 2 rios de igual importância: o Filho, que é a razão, a palavra, e o Espírito, que é a vida, a liberdade. O Espírito era livre, imprevisível como o vento. A mudança ocidental transformou essa imagem.
Ao dizer que o Espírito também vinha do Filho, a lógica foi alterada para sempre. A vida, o Espírito, agora estava submetida à razão, o Filho. O mistério foi subordinado à lógica, e essa alteração mudou tudo. Foi nesse momento que o Ocidente e o Oriente começaram a olhar para o mesmo Deus e a enxergar duas realidades completamente diferentes. O Ocidente, armado com essa nova lógica, começou a acreditar que Deus podia ser compreendido, detalhado e até provado pela razão, como fez Tomás de Aquino. O universo se tornou um grande quebra-cabeça lógico, criado por uma razão divina, e a humanidade tinha a permissão de resolvê-lo. Foi isso que deu origem à escolástica, às universidades e, eventualmente, à ciência moderna. O mundo foi desencantado, transformado num objeto a ser estudado e dominado. Isso deu ao Ocidente uma vantagem tecnológica e material gigantesca, mas o preço foi alto. Se o Espírito, a fonte da graça, está subordinado à razão, o Filho, e o Papa é o representante do Filho na Terra, então a Igreja passou a se ver como a administradora da graça. A salvação se tornou algo quase jurídico, um recurso que a instituição podia distribuir, como se viu na venda de indulgências. O Espírito foi engarrafado pela burocracia. O Oriente, ao rejeitar a mudança, salvou o mistério. Lá, o Espírito permaneceu livre da lógica, agindo onde e como queria. Isso alimentou um profundo misticismo e uma desconfiança da razão humana. Para que tentar decifrar o mundo, se o objetivo maior é se unir a uma luz divina que está acima de qualquer entendimento? Eles preservaram a beleza e o mistério da fé original, mas pagaram por isso com uma derrota no mundo material. Enquanto o Ocidente, movido pela lógica do filioque, conquistava o planeta, o Oriente se fechava em seus mosteiros, guardando uma verdade que não conseguia mais traduzir para o mundo lá fora. E claro, havia o jogo de poder. Ao alterar o credo universal por conta própria, Roma não estava apenas fazendo teologia, estava declarando que tinha autoridade para mudar as regras do jogo para todos, sem pedir permissão. Foi um ato de supremacia. O Ocidente disse, sim, podemos porque o Papa é o guardião da verdade. O Oriente respondeu, não, não podem, porque a verdade pertence a toda a Igreja, não a um só homem. Do ponto de vista dos procedimentos, o Oriente estava certo. Roma agiu como um programador que se acha mais esperto que o arquiteto original do sistema. Essa única palavra criou dois tipos de ser humano. O Ocidente, focado em Cristo como homem, deu origem ao humanismo e à renascença. Deus se tornou mais próximo, mais compreensível. O Oriente, focado no Pai misterioso, gerou um profundo senso de humildade, mas também de fatalismo. Foi uma escolha trágica entre a verdade e a eficiência, entre a pureza e o progresso. A Igreja Ortodoxa pode se orgulhar de nunca ter mudado uma vírgula do credo antigo, mas se tornou um museu de uma verdade que poucos entendem. A Igreja Católica pode se orgulhar de ter construído uma civilização, mas o fez sobre uma fundação teológica que ela mesma alterou. O filioque foi o bisturi que realizou uma lobotomia no cérebro do cristianismo, separando a lógica da intuição. E essa separação não ficaria apenas nos livros. Ela seria esculpida em pedra, pintada em madeira e cantada em tons completamente diferentes. Se você acredita num Deus da lógica, você constrói uma catedral gótica, uma equação de pedra que sobe aos céus. Se você acredita num Deus do mistério, você constrói uma igreja baixa e escura, onde rostos dourados te encaram da penumbra, falando diretamente à sua alma. A teologia, por mais abstrata que pareça, sempre dá forma ao mundo físico. O Ocidente e o Oriente não apenas pensaram em Deus de maneiras diferentes. Eles criaram ambientes completamente distintos para encontrá-lo, usando arquitetura, arte e música como ferramentas para moldar a experiência humana. Eles desenvolveram tecnologias de impacto neurológico, projetadas para carregar a imagem de Deus diretamente no subconsciente através dos sentidos. Tudo começa na arquitetura, na própria estrutura física da fé. O Ocidente gótico é um vetor que aponta para cima com seus pináculos arcos pontiagudos e vitrais que se perdem na altura.
A geometria de uma catedral como a de Colônia ou Notre-Dame foi projetada para uma coisa: mostrar ao indivíduo o quão pequeno ele é diante da grandeza de Deus. A altura vertiginosa força o olhar para o alto, para um céu inalcançável. É uma arquitetura que provoca uma sensação de temor reverencial, quase um susto sagrado. Deus está lá em cima, distante, o grande arquiteto, o matemático celestial. A catedral é o tribunal de Deus, um lugar onde você entra esperando um veredito. A Igreja Ortodoxa funciona com um algoritmo completamente diferente. Santa Sofia em Constantinopla ou as pequenas igrejas russas são dominadas pelo domo, pela esfera. É o símbolo do céu que desceu à terra para abraçar os fiéis. A geometria do círculo e do arco cria um espaço que não esmaga, mas acolhe. É quase como um útero. A penumbra, o brilho das velas, a ausência de ângulos retos, tudo isso gera uma sensação de segurança e intimidade. Deus não está lá em cima, Ele está aqui, dissolvido neste ar dourado. É um espaço de cura, não de julgamento. O Ocidente constrói para impressionar, o Oriente para envolver. A diferença se torna ainda mais gritante quando falamos de som. O Ocidente católico escolheu o órgão, uma máquina sonora poderosa. Sua música pode gerar frequências tão baixas que o ouvido não capta, mas o corpo sente como uma vibração de ansiedade e êxtase. O órgão é uma tecnologia, uma voz mecânica perfeita que não precisa respirar e nunca desafina. Ele dita a emoção, e o fiel se torna um receptor passivo de sua onda sonora. O Oriente Ortodoxo, por sua vez, proibiu radicalmente qualquer instrumento. Apenas a voz humana, aquilo que o próprio Deus criou, pode louvá-lo. O canto a capela, seja em coro ou em um lamento solitário, tem uma biofísica completamente diferente. A voz é a vibração de cordas vocais vivas, é respiração. Quando um coro canta, a respiração e os batimentos cardíacos dos presentes tendem a se sincronizar. É uma sintonia biológica mais sutil, mas a voz é imperfeita, ela pode tremer, falhar, e a estética ortodoxa abraça essa vulnerabilidade. Ela é humana. A do órgão é sobre-humana. Essa divisão atinge seu ponto máximo na arte visual. A partir da Renascença, a Igreja Ocidental apostou no realismo. As estátuas de Michelangelo mostram cada músculo, cada veia. As Madonas de Rafael parecem belas mulheres italianas com bochechas coradas. O Cristo que vemos sofre fisicamente, sangra, seu corpo tem peso. É uma arte que ataca os sentidos, que busca provocar emoção, empatia, paixão. A pintura usa a perspectiva linear, a mesma com que nossos olhos veem o mundo. É uma janela para uma realidade que parece a nossa. Mas essa abordagem tem uma armadilha. O realismo aterra o sagrado. Se a Virgem Maria se parece com a padeira da esquina, a fronteira entre o divino e o comum começa a se apagar. O ícone oriental é o oposto. O ícone funciona de uma forma diferente de uma pintura. Ele é um diagrama, um mapa da realidade espiritual. Ele usa um truque visual único, a perspectiva inversa. As linhas não fogem para um ponto no horizonte. Elas se abrem e convergem dentro de quem olha. Não é você que olha para o ícone, é o ícone que olha para você. Não há sombras, pois no reino de Deus não há uma fonte de luz. Tudo é luz. Os rostos não têm emoção, são serenos, estáticos. As proporções do corpo são deliberadamente distorcidas, narizes finos, olhos enormes, bocas pequenas. Tudo isso para bloquear a percepção puramente sensorial. O ícone é um filtro neurológico que diz ao cérebro: este não é o mundo que você conhece. Esqueça seus instintos. A arte ocidental faz você sentir. A oriental faz você contemplar. E, por fim, a experiência do corpo no templo. Entre em uma igreja católica e você verá fileiras de bancos. Entre em uma ortodoxa e você verá um espaço vazio, onde se espera que você fique de pé. Parece um detalhe, mas o banco moldou a mentalidade ocidental. Sentado, o corpo relaxa, a energia vai para a cabeça. É a postura do aluno, do espectador. A missa se torna uma palestra sagrada. No Oriente, sem bancos,
A liturgia, que pode durar horas, é um exercício de resistência física. É um trabalho. As pernas doem, as costas reclamam. O cérebro, cansado, desliga o pensamento crítico. E é nesse momento de exaustão que a mensagem entra por outra porta, direto no subconsciente. O Ocidente criou uma interface de conforto e razão. O Oriente manteve uma interface de esforço e mistério. Mas toda essa tecnologia sensorial, toda essa engenharia da fé, funciona? Ela produz o resultado final prometido? No fim das contas, o produto final de uma igreja transcende catedrais e ícones. Seu verdadeiro produto é o ser humano transformado, o santo. Toda fábrica, por mais impressionante que seja, é julgada pela qualidade do seu produto final. A igreja, com toda a sua arquitetura, arte e música, não é diferente. Seus produtos não são os edifícios ou os rituais, mas os seres humanos que ela consegue transformar. O santo é o protótipo de excelência, a pessoa que supostamente conseguiu realizar em vida todo o potencial do código original do cristianismo. Se o catolicismo e a ortodoxia são dois caminhos diferentes, então seus santos são os exploradores que chegaram mais longe em cada uma dessas trilhas. Analisamos milhares de biografias de santos do Ocidente e do Oriente, seus métodos, seus milagres e, principalmente, as manifestações físicas de sua espiritualidade. A conclusão é que não estamos falando apenas de diferenças culturais, mas de algo que parece quase biológico. Para entender essa diferença, basta colocar lado a lado dois gigantes, os picos de santidade de cada tradição. Do lado ocidental, Francisco de Assis, do século XIII, o trovador de Deus. Do lado oriental, Serafim de Sarov, do século XIX, o místico da floresta russa. A vida de Francisco é um drama, uma explosão de emoção. Ele queria sentir na própria pele a dor de Cristo na cruz. Ele chorava tanto que ficou cego. E no clímax de sua busca, ele recebe os estigmas, feridas abertas e sangrentas nas mãos, nos pés e no lado, exatamente como as da crucificação. Isso é um fenômeno quase exclusivo do Ocidente. A análise sugere um evento psicossomático de poder inacreditável. O cérebro de Francisco estava tão focado na imagem do sofrimento, sua empatia era tão intensa, que o corpo acabou por reproduzir fisicamente as feridas do objeto de sua devoção. Estigmas são sangue, dor, uma identificação total com o Cristo que sofre. O caminho ocidental para a santidade é a imitação, o esforço heróico. A história de Serafim de Sarov, por outro lado, é completamente diferente. Em sua história, não há drama, não há angústia. O evento central de sua vida é uma conversa numa floresta coberta de neve. Enquanto falava sobre a alegria do Espírito Santo, seu rosto começou a brilhar com uma luz insuportável, mais forte que o sol. A testemunha sentiu um calor inexplicável, apesar do frio congelante, e um perfume extraordinário. Sem sangue, sem feridas, sem dor. Apenas luz, calor e uma paz imensa. É o fenômeno da luz de Tabor. Não é a mente que fere o corpo com sua empatia. É o espírito que transforma o corpo, tornando-o um condutor de energia divina. Enquanto o caminho ocidental buscava imitar o sofrimento, o oriental buscava a união com a glória da ressurreição. O corpo não é ferido, ele é transfigurado. Aqui a divisão se torna um abismo. Do ponto de vista ortodoxo, o estado de Francisco de Assis seria diagnosticado como preleste, uma perigosa ilusão espiritual. Para eles, os estigmas são fruto de uma imaginação doentia, de um sentimentalismo que fere a natureza humana. O contato com Deus deve curar, não machucar. Já do ponto de vista católico, a calmaria de Serafim poderia parecer passiva demais. Onde está a participação no sofrimento do mundo? Onde está o sacrifício? Esses estados são o resultado de tecnologias de oração completamente opostas. O grande manual do Ocidente são os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Seu método é a visualização. Ele ensina a usar a imaginação de forma ativa. Imagine o lugar, sinta o cheiro do enxofre no inferno, veja as feridas de Cristo,
ouça os gritos. É um método que carrega a mente com imagens sensoriais para provocar uma resposta emocional poderosa e motivar a ação. O principal método do Oriente é o exicasmo, o silêncio sagrado. Seu método é o oposto, bloquear a imaginação. Os mestres orientais proíbem estritamente que se imagine qualquer coisa durante a oração. A mente deve ficar vazia, limpa. A atenção é levada para dentro do coração, enquanto se repete monotonamente a oração de Jesus. O objetivo é parar o fluxo de pensamentos, criar um vácuo para que a luz divina possa preenchê-lo. Essa diferença fundamental produziu tipos de santos muito distintos. No Ocidente, a maioria dos santos são organizadores, fundadores de ordens, missionários, ativistas sociais como Madre Teresa. A santidade ocidental é extrovertida, voltada para fora, para mudar o mundo. No Oriente, predominam os monges, eremitas, reclusos. A santidade oriental é introvertida, voltada para dentro, para mudar a si mesmo. Como dizia Serafim de Sarov, adquira um espírito de paz e milhares ao seu redor serão salvos. Não corra para salvar os outros, salve a si mesmo, e sua paz interior mudará a realidade ao redor. Assim, o Ocidente criou o santo atleta, que conquista o céu por esforço, enquanto o Oriente formou o santo vaso, que se esvazia para ser preenchido por Deus. Tudo isso nos leva a uma questão prática e desconfortável. A santidade é inspiradora, mas como ela afeta a vida das pessoas comuns? De que adianta ter místicos que brilham no escuro ou ativistas que fundam ordens, se um doente não tem um hospital ou um órfão não tem um lar? Qual desses dois sistemas foi mais eficaz em cumprir o mandamento mais básico de todos, a misericórdia? É hora de sair do campo da mística e entrar no mundo duro da estatística, contando hospitais, abrigos e pratos de comida. E vamos descobrir quem, de fato, alimenta os famintos e quem apenas reza por eles. Existe uma frase nos textos antigos que funciona como um veredito final para qualquer espiritualidade teórica, afirmando que a fé sem obras é morta. É possível debater teologia por séculos, construir catedrais majestosas e ter visões místicas, mas se no final de todo esse processo o faminto continua com fome e o desabrigado permanece sem teto, o valor prático dessa religião se aproxima de zero. A misericórdia é a moeda universal, o resultado concreto da fé. E foi exatamente esse resultado que decidimos medir. Nós alimentamos o axioma com um volume imenso de dados econômicos e estatísticos dos últimos 100 anos, incluindo orçamentos de caridade, o número de hospitais, orfanatos e missões humanitárias. O que encontramos não foi apenas uma diferença de abordagem entre Ocidente e Oriente, mas um verdadeiro abismo. A Igreja Católica, atualmente, se destaca como a maior provedora não governamental de serviços de saúde e educação em todo o mundo. Os números são impressionantes. Sob a gestão do Vaticano, uma rede impressionante opera com mais de 5.000 hospitais, além de 16.000 clínicas e 10.000 orfanatos. A estrutura funciona como uma corporação transnacional do bem, uma máquina perfeitamente organizada, onde ordens como os franciscanos ou jesuítas atuam como departamentos especializados. Toda essa operação é coordenada pela Caritas Internationalis, uma rede presente em 200 países, com uma capacidade logística que frequentemente supera a das Nações Unidas. A misericórdia aqui é tratada como uma obrigação institucional, baseada na racionalidade ocidental. E a eficiência na conversão de doações em ajuda real é altíssima. Quando voltamos o olhar para o Oriente, os números são ordens de magnitude menores. Os hospitais próprios são contados em dezenas, não em milhares, e não existem estruturas globais com a mesma capacidade de ação. A razão para essa diferença não está na falta de compaixão, e sim na arquitetura histórica do sistema ortodoxo. A ortodoxia se formou em uma relação de simbiose com o Estado. Em Bizâncio e na Rússia imperial, era o imperador quem cuidava do bem-estar material do povo, enquanto a Igreja se ocupava da alma. Os hospitais eram instituições estatais. Por isso,
a Igreja nunca precisou desenvolver sua própria infraestrutura social. Quando o Estado ruiu, como na Rússia em 1917, a Igreja se viu paralisada, sem músculos próprios para agir. Enquanto o catolicismo, acostumado a confrontar reis, aprendeu a depender de si mesmo. A ortodoxia, habituada a depender do czar, ficou apenas com suas orações. Até a filosofia por trás da ajuda é distinta. No Ocidente, a filantropia busca resolver o problema da pobreza, vista como uma doença social a ser curada. No Oriente, a tradição da esmola busca compartilhar o sofrimento, pois o pobre é visto como uma figura sagrada, a imagem do próprio Cristo. O foco não está em eliminar a pobreza, mas em permitir que o doador exercite a compaixão para salvar sua própria alma. Essa abordagem gera uma caridade pessoal e genuína, mas não é capaz de resolver problemas sistêmicos. Depois de processar 2 milênios de dados, o sistema finalmente chegou a um veredito. A resposta para a pergunta "quem é melhor, Roma ou Constantinopla?" não aponta um vencedor. Não poderia apontar, porque numa guerra travada entre irmãos não existem vitoriosos. O erro estava na própria pergunta que fizemos. Partimos do princípio de que estávamos analisando 2 sistemas concorrentes, mas o que a análise de padrões revelou é algo muito mais trágico. O catolicismo e a ortodoxia não são 2 edifícios diferentes. São as 2 paredes de uma mesma casa que desabou sobre si mesma. São os 2 hemisférios de um mesmo cérebro, cuja conexão vital foi cortada. O Ocidente assumiu para si a função horizontal da fé, que representa a ação, a expansão, e as mãos do cristianismo, indo para o mundo para construir universidades e hospitais. O Oriente, por sua vez, se dedicou à função vertical, que é a contemplação, a profundidade e o coração do cristianismo, voltando-se para dentro para preservar o mistério. Quando essas 2 funções são separadas, o resultado é uma patologia. O Ocidente, sem o Oriente, se transformou num gerente hiperativo que, em sua busca por eficiência, esqueceu o mistério, resultando em mãos que trabalham enquanto o coração esfria. O Oriente, sem o Ocidente, se tornou um místico paralisado que, imerso em seu mistério, esqueceu o mundo, resultando num coração que bate, mas cujas mãos se atrofiaram. A verdadeira integridade da fé se assemelha a uma cruz, e uma cruz só pode existir no ponto exato onde a vertical e a horizontal se encontram. A igreja ideal teria a organização de Roma e a profundidade de um mosteiro do Monte Athos, a ciência de Tomás de Aquino e a luz mística de Gregório Palamas. Mas essa igreja não foi encontrada em nossos dados. Vivemos na era da verdade fraturada. O experimento está concluído. Nós procuramos a igreja perfeita, mas o que encontramos foi a tragédia de um corpo partido. A mensagem final revela que escolher um sistema é o erro. A verdadeira resposta não estava em Roma nem em Constantinopla. Segundo o código original, ela está no espaço entre os 2 irmãos que ainda se encaram com desconfiança. O sistema axioma completa sua análise e se silencia. A mensagem final não é sobre escolher um lado, mas sobre reconhecer o espaço vazio entre 2 irmãos que ainda se encaram com desconfiança. Um espaço onde talvez o código original ainda espere para ser redescoberto. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.